haja luz, e foi assim que tudo começou. Sejam bem-vindos, esse é o Fórum Começos, um fórum que vem trazer à tona o tema da criação. Em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A criação é a nossa identidade de filhos de Deus, filhos de um Criador. Mas o que diz a Bíblia? Até onde vai esse tema? Qual a profundidade da criação de Deus? De onde viemos? De quem viemos? São perguntas muitas vezes que a gente responde de bate-pronto. Mas se a gente parar para pensar, essas perguntas são muito mais profundas. E a gente não tem sempre o privilégio que a gente vai ter nesse dia, de estudar profundamente a criação de Deus. Nós, como filhos de Deus. Eu lembro a você que o Fórum Começos não tem esse nome à toa. Ele é um fórum porque você vai participar. Não só assistindo, não só prestigiando as palestras e anotando, enfim, mas participando, fazendo perguntas. É por isso que a gente chama esse evento de fórum. O importante é que você participe, para que a gente consiga juntos ir mais fundo nesse tema da criação. É legal você saber também que só há o Fórum Começos, porque há também um programa regular aqui na comunidade Nova Semente, que chama Começos. É um estudo bíblico em formato de série, que acontece semana após semana, durante todo o ano, num estudo que se aprofunda muito em vários temas da Bíblia. Segundas e terças às 19h30 e aos sábados às 15 horas. Estamos aqui porque existe esse programa, e eu queria chamar o Irã Jacobini, que é quem dirige esse programa, quem traz os estudos, para falar um pouco para a gente o que significa esse programa, de onde veio a ideia desse programa, para vocês entenderem exatamente o porquê que a gente está sentado aqui num domingo, nesse fórum. Irã, bom dia. De onde surgiu a ideia do Começos e como que acontece o Começos nesse estudo da Bíblia em formato de série? Bom dia a todos. A Nova Semente, desde do seu início, do começo da Nova Semente, houve a preocupação dos pastores em ensinar a Bíblia àqueles que frequentam, àqueles que têm o desejo de aprender a Bíblia. Desde 2010, então, a gente começou com o programa Começos aqui na Nova Semente, e o objetivo é a gente conseguir nos aprofundar em temas bíblicos, tentando fazer com que o leitor moderno hoje tenha a condição de entender um pouco melhor a realidade dos autores, a forma como eles viviam o mundo no tempo deles, as dificuldades que eles enfrentavam, os conceitos que eles tinham em mente, porque isso facilita a gente ao ler a Bíblia. A gente vive numa época muito distante desses autores, uma sociedade aqui no Ocidente, onde a filosofia que permeia o ensinamento e a cultura é muito diferente da filosofia daqueles homens. Isso cria uma tremenda dificuldade na relação e na semântica das palavras. No começo, ele surge com esse objetivo, fazer a gente conseguir entender essa realidade desses autores, para que isso seja uma ferramenta para você que quer estudar a Bíblia. E assim, através de séries ao longo do ano, a gente consegue estudar alguns temas importantes, fundamentados em narrativas, ou seja, nas histórias bíblicas, para que a gente possa olhar para o texto e falar, agora eu sei o que esses caras estão dizendo. Muita gente, talvez aqui, esteja acostumado com o formato de estudo bíblico 1 a 1, em salas pequenas, com poucas pessoas, talvez até ela e o pastor, ela e alguém que está concedendo esse estudo. Qual a importância de, no Começos, ser um grupo grande, de você ouvir, talvez, as opiniões, enfim, qual que é a importância que você tem visto no decorrer dos anos em esse estudo específico ser em formato de um grupo maior? A importância é a troca, né? Relacionamento. A gente juntos ali, quem frequenta, muitos de vocês que estão aqui, frequentam o Começo e sabem como funciona. Ali a gente pode conversar, fazer perguntas, debater sobre temas, mas essencialmente o relacionamento é o mais importante.
você pode estudar sozinho. A história do cristianismo e do povo de Deus na história humana foram feitas de pessoas que muitas delas trilharam esse caminho sozinho, mas sempre é bom quando a gente tem com quem compartilhar. No começo é isso. A gente está aqui nesse domingo para falar de um tema específico. De onde surge a ideia de fazer esse fórum do Começos? Você vem fazendo uma série de estudos diferentes, de temas distintos da Bíblia, um aprofundamento em temas distintos, e aí você, com toda uma comissão por trás, enfim, decide fazer um fórum sobre a criação. Por quê, Irã? Existem vários temas que são fundamentais à identidade do cristão. A gente está vivendo um período hoje onde o cristianismo ele tem perdido a sua identidade. E talvez nenhum dos temas seja tão relevante quanto esse tema da criação. Não o criacionismo em si, não apenas a ideia de ficar buscando provas e contraprovas com outras áreas do conhecimento, isso tem o seu valor, mas a identidade do cristão está conectada à ideia de que nós estamos aqui porque alguém nos criou. Essa é a base de todo o texto bíblico, a pressuposição de todos os autores, e hoje, mais do que nunca no nosso tempo, o mundo cristão tem questionado esse fato. Por isso, avançar um pouquinho mais nesse tema, na perspectiva do texto bíblico, daquilo que os autores da Bíblia apresentam sobre isso. Talvez, e se Deus quiser, a gente espera que essa seja a vontade de Deus, muitas pessoas que estão aqui sentadas vão sair transformadas hoje por entender um pouco mais da palavra de Deus, por entender um pouco mais de quem elas são no Criador. Puxando de novo para o começo, que acontece toda semana, você lembra de histórias de pessoas que, ao estudar a Bíblia profundamente, foram transformadas e que hoje são novas pessoas por entender quem realmente elas são em Cristo? Eu me lembro de várias histórias, de alguns que se sentem na liberdade de vir e contar a experiência que estão tendo com Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava me mudando aqui de São Paulo, e uma pessoa que assistiu o começo durante a semana, acho que na terça-feira à noite, ele chegou para mim, um rapaz, chorando, e ele falou, eu vindo aqui estudar a Bíblia mudou a minha vida, mudou a forma como eu me comporto na sociedade, mudou a forma como eu entendo quem eu sou e entendo quem Deus é, e isso fez toda a diferença. Então o objetivo, eu acho que do estudo da Bíblia é só uma ferramenta para produzir crescimento no ser humano, né? Produzir crescimento na gente, para que a gente possa entender a necessidade de a gente voltar às origens, à realidade na qual Deus idealizou para todos nós, uma realidade onde os seres humanos se tornam sempre ou permanecem sendo a imagem e semelhança dele. Quem entende a criação, quem entende de onde veio, quem entende que é um filho de Deus, essa pessoa, e vamos dizer que muitos aqui vão sair com essa convicção hoje, ou com essa convicção ainda mais enraizada. O que acontece na vida da pessoa que entende a criação? O que muda na trajetória de vida dela? Você, talvez, quando você entendeu a criação lá atrás, quando você começou a estudar e entendeu a lógica de um Criador que criou uma terra e nos colocou aqui por um objetivo único. O que muda na vida de uma pessoa quando entende isso? É difícil, mas eu entendo que muda tudo. Pelo menos deveria acontecer isso na vida daqueles que compreendem que nós estamos aqui porque alguém idealizou isso. A gente está aqui porque alguém permite que a gente esteja. A nossa vida é da forma que é porque existe um propósito para tudo isso. E esse tema é o tema conectado à criação, é o tema central da Bíblia. Não tem como a gente não considerar essa mudança de vida quando você se depara com o Criador. A gente está dando essa palhinha do que vai acontecer para que a gente entre nos temas ainda mais preparados para o que vem pela frente. Então, para as pessoas se prepararem um pouco mais, o que vem hoje, o que elas podem esperar de temas a partir de agora, Irã? A primeira palestra, ela vai abordar o relato de Gênesis 1, você já deve ter visto lá, e na sequência o Gênesis 2 a 4, na segunda palestra. A terceira palestra, que será no período da manhã ainda, será então tratando a perspectiva de Jesus Cristo no Evangelho. Depois do intervalo, teremos uma discussão sobre semântica, relacionada às diversas áreas do conhecimento e como isso afeta a compreensão do texto bíblico. E a última, então, uma reflexão sobre o reino de Deus, sobre a identidade do ser humano, sobre a criação, sobre quem nós somos. Irã, obrigado. Uma salva de palmas para o Irã. Obrigado.